e começa a era da internet, né, que tem muito a ver com os dias atuais e o futuro da indexação, naturalmente. E primeiro o surgimento da web, né, como pano de fundo e definição do ambiente para onde os documentos efetivamente foram e para onde foram os usuários indagar e buscar respostas aos seus questionamentos, ou seja, é na web que hoje a gente busca informação. Né? Então, a gente parte para um contexto bem diferente. Essa é uma palestra antiga, mas interessantíssima, do Tim Berners-Lee, que é o criador da web, né? Então, esse é um TED de 2009, aí, bem bacana, onde ele fala sobre isso, que surgiu lá em 1989. E aí nós temos a evolução dos computadores, é claro, isso indo parar nas nossas mãos, literalmente, né? Então, desde aqueles mainframes enormes que tinham no início dos computadores, a hoje o fato da gente ter, né, ou muitos de nós termos um celular que equivale a um computador, que é, na verdade, um computador de mão, digamos assim, onde a gente busca, acessa informação, acessa documentos e faz de tudo. E aí a gente vê na sequência, né, do surgimento dos computadores, já com a web, a disponibilização de conteúdos na web, a gente vê surgir o SEO, que é uma tentativa de tornar as páginas, os conteúdos recuperáveis. Isso é uma palavra bem utilizada em inglês, o researchable, que é a possibilidade de você não estar invisível na web, né? De você tornar o que você publicou num site ou mesmo num banco de dados recuperável. Você impulsionar e ser visto na web. Então, como a gente começa a ter a possibilidade de todo mundo publicar um conteúdo, a gente quer se tornar, né, visto, cada vez mais recuperável. E aí essas técnicas que surgem ali em 1997, que hoje evoluíram muito e foram parar, digamos assim, nas mãos do marketing, né? Porque se tornar visto, recuperável, tem total relação com o aspecto financeiro do que é produzido e divulgado na web. Então, hoje a gente sabe que ser visto, que ser recuperável, que a gente produziu, seja um produto, seja um item, seja uma pessoa, né? Se a gente é recuperável e é visto, a gente agrega valor. Né? No mundo atual, nos dias de hoje, isso é muito importante. Então, rapidamente, essas técnicas de otimização da engenharia de busca, elas foram ali cada vez mais apropriadas pelo marketing, que cuida desse aspecto de popularização, de visibilidade. Então, apesar desse conhecimento ele ter uma relação intensa com o desenvolvimento web, né? E aí, por trás, por exemplo, da construção de páginas, da linguagem utilizada e de diferentes técnicas utilizadas no desenvolvimento de recursos e na publicação de conteúdos na web, isso também tem uma relação intensa com a indexação. Porque se tornar recuperável é ter descrição, é ter uma descrição que seja capaz, que seja interessante e que seja relevante para o usuário. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, né? Que uma coisa é a gente descrever um livro numa biblioteca, por exemplo, na biblioteca da UNB, né? Na BCE. A gente descreve um livro com a preocupação de usar termos que são suficientes e pertinentes ao tema para garantir que o usuário ele vai encontrar o que ele deseja de forma assertiva e não vai achar muito lixo. Né? Eu não quero que o meu usuário perca tempo pesquisando coisas que não são exatamente o que ele deseja. Então, a indexação aplicada a esse contexto, ela tem essa intenção.
Agora, a indexação aplicada a um conteúdo web para o seu impulsionamento, e por trás disso tem essas técnicas de SEO, ela procura de forma contraditória que um mesmo item seja recuperado por vários usuários, quer eles tenham muito interesse naquilo ou não. É claro que o desejo é de que os usuários que recuperarem o item tenham interesse naquilo, senão não valeu de nada. Mas é interessante que um número maior de usuários recuperem. Então, eu não tenho um foco tão grande na precisão do resultado de busca, nessa perspectiva, né, atual e que é altamente favorecida pelo SEO. Eu não tenho essa preocupação tão grande com a precisão dos resultados de busca, mas sim com o volume, o impulsionamento desse item e a sua recuperação por um número maior de pessoas. Mas a indexação e o desenvolvimento web está nessa base também. Então, esse é um ponto que a gente vai ali discutir um pouco melhor. E aí nós temos em 98 o surgimento do Google e de outros metabuscadores ali também, mais ou menos na mesma época. E aí a grande diferença é que esses metabuscadores, eles passaram a investir de forma massiva na indexação automática. É um volume enorme de documentos a ser indexado e, é claro, né, não dá para tudo isso passar pelo olhar de um indexador. E aí, esses metabuscadores, eles trabalham com algoritmos muito avançados que levam em consideração diversos aspectos. O que são esses algoritmos? Eles são códigos que definem, né, de forma matemática como o computador vai interpretar um texto, um vídeo, etc., e reconhecer o seu assunto para a criação de um índice e apresentação de resultados de busca quando o usuário faz uma pesquisa no Google, uma busca no Google. Então, o surgimento desses metabuscadores, Google, Yahoo, etc., Bing, né, que a gente tem hoje também, são menores, mas são relevantes, foi fundamental para o avanço da indexação automática. Aonde o indexador está nesse ponto? No planejamento, na definição de como deve ser essa indexação automática, na correção dessa indexação automática, está em evitar os vieses que a gente sabe que a indexação automática tem. Então, a atuação do indexador, ela é fundamental nesse contexto também. A gente tem que pensar um pouco sobre isso. E aí, na sequência, a gente tem o surgimento da web semântica, que é uma evolução daquela web, que surge lá com o Tim Berners-Lee. Então, aqui, ainda com a sua atuação, mas a colaboração também do Handler e do Lassila, a gente vê o surgimento de uma web que leva em consideração a interpretação do conteúdo que está sendo divulgado. Então, não é só um conjunto de texto e um conjunto de links, mas é o que significa aquele texto. E aí, é claro, são inseridas camadas nessa web que ajudam a determinar o significado desse conteúdo. Então, é considerado uma evolução da web, né? A web semântica. E surge também a web 2.0, que é a web colaborativa, que essa leva em consideração a atuação de todos aqueles que constituem a web. Então, todos nós somos consumidores, produtores de conteúdos e somos usuários. Todos nós também somos indexadores. Isso é bem importante a gente pensar sobre isso. Então, a Web 2.0, ela deixa isso muito evidente. O fato de que no momento em que eu posto uma coisa numa rede social, que eu publico alguma coisa no blog, que eu cadastro um item, um livro, uma apresentação num site, eu, produtora de conteúdo, indexo o meu conteúdo para que outros usuários acessem. E isso das mais diferentes formas, com hashtags, com campos que são preenchidos num formulário, com a atribuição de um título e a marcação daquele título no código-fonte. Então, tudo isso, nessa representação do conteúdo que é publicado na web, ela é feita pelo próprio usuário,
pelo próprio produtor de conteúdo, né, que produz e consome informações na web. Então, isso mudou completamente, né, o paradigma e o entendimento de organização e distribuição de conteúdo na web. E aí a gente pensa novamente, né? E o indexador, aonde está aí? Né? O indexador, ele está na gestão de redes sociais, na gestão de influenciadores e perfis relevantes e que são verdadeiros negócios na web, na definição dos melhores termos e da melhor representação desses conteúdos para pessoas e empresas que são verdadeiros negócios, e que não têm tempo, disponibilidade e conhecimento suficiente para usar ou para descrever de forma significativa seu conteúdo, com a intenção de que ele chegue ao seu potencial usuário. Então, a primeira atuação já está clara aí. A segunda atuação, onde a gente visualiza bem o indexador, é, por exemplo, no controle do que vai ser, né, e do que vem sendo feito na Web 2.0. Na definição de requisitos e de características e de possibilidades e de regras para o usuário indexar ou representar um conteúdo, por exemplo, num determinado aplicativo de uma loja ou num site de venda de conteúdo ou enfim, de divulgação de conteúdo, ou o que quer que seja. Então, a nossa atuação também está na definição dos parâmetros para isso acontecer da melhor forma, né? Então, a gente sabe que isso hoje em dia acontece aí de uma maneira muito livre, e como tem que ser, né? Mas a gente precisa reconhecer o nosso ponto de atuação justamente para a gente fazer com que aquelas iniciativas que são profissionais, né, e que geram negócio, elas tenham um melhor desempenho. Qualquer um sempre pode, se a gente for pensar, qualquer um sempre pode escrever um livro. Né? Aonde que entra a importância de um profissional que vai dizer o que é bom ou ruim num determinado livro, de um revisor, de um editor? É no momento em que aquele livro, escrito por qualquer fulano, vai se tornar um negócio. Então, qualquer um hoje pode taguear, pode indexar, pode descrever conteúdo web. Aonde que entra o indexador profissional? Quando aquela descrição, aquele item, aquele negócio, aquela pessoa gera recurso, gera renda, né? Aquilo efetivamente se constitui como um negócio, né? Como um negócio digital, principalmente nos dias de hoje. E aí a gente tem em 2004 a folksonomia, né, a compreensão do que é folksonomia, ou de etiquetagem ali, que é, na verdade, essa atribuição de tags pelos usuários. E a difusão de novos termos para nomear a indexação feita pelo usuário, então classificação social, bookmarking social, classificação distribuída, etnoclassificação, nós tivemos ali vários termos sendo usados para essa tarefa ou esse processo de taguear ou de representar com o uso de tags um conteúdo na web. E aí o surgimento da hashtag, ele é uma ampliação, né, da indexação feita pelo próprio usuário nas redes sociais, e esse vídeo, ele é interessantíssimo, ele é um vídeo mais longo, mas ele é um vídeo que fala um pouco da força da hashtag, que é outro ponto que a gente vai discutir um pouquinho hoje. E aí surge o conceito das trending topics, né? Ou seja, dos assuntos mais comentados, porque a tag, ela sai, né? Quando surge a hashtag, ela sai das mãos de quem publicou o conteúdo e atribuiu ali uma marcação do seu conteúdo no momento da publicação, e ela vai para os usuários que comentam esses conteúdos com tags também. Né? Então, isso é importante a gente entender, que a tag ela não só está no momento da divulgação do conteúdo, mas da discussão desse conteúdo na web. Então, o uso da hashtag, ele carrega todo esse conceito, onde muitas vezes a gente percebe um assunto se tornar tendência não apenas pelas palavras usadas por quem publicou, mas
pelas tags que vão sendo atribuídas pelos usuários. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. E aí a gente percebe também o avanço do text mining e do data mining, que é a descoberta de conteúdo, levando em consideração texto ou levando em consideração dados. Né? Então, os textos e dados que são levados em consideração para a descoberta de conteúdo são, na verdade, marcações de conteúdo, né? Que é aquilo que o indexador está acostumado a enxergar no documento, na sua análise, para representar aquele documento. Então, tem muita relação com o que a gente faz aqui no Text Mining e no Data Mining. E aí, um último ponto, o avanço da inteligência artificial e do machine learning, aonde a inteligência artificial ela leva em consideração comportamentos que são repetitivos, né, ou padrões, é melhor usar o termo padrões, para definir como um sistema vai atuar, né, ou vai agir ou reagir de forma inteligente. O reconhecimento desses padrões, ele envolve necessariamente a observação do conteúdo, do representante, do emissor, daquilo que aparece e é relevante no conteúdo como um todo, né? Num texto, num vídeo, num uso de um sistema, e isso também tem relação com a atividade de representar tematicamente um conteúdo.